Você tem 50 anos ou mais? Olha só essa informação. A última pesquisa nacional por amostra de domicílios, o PNAD, realizada no segundo semestre agora do ano passado, essa pesquisa mostrou que entre os mais de 108 milhões de pessoas integrantes da força de trabalho aqui no Brasil, quase 24 milhões têm 50 anos ou mais. E para falar desse mercado de trabalho voltado ao público mais maduro, conversamos agora com o CEO da Maturi, da empresa que atua desde 2015 no apoio e também nas captações desses profissionais, o Morris Litvak, que já está ao vivo conosco de forma remota. Morris, bom dia, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan, bem-vindo. Bom dia, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Morris, vocês fizeram um levantamento que mostra no Brasil as empresas que possuem uma média de apenas 3 a 5% de colaboradores na faixa dos 50 anos. Ou seja, até que é baixa, né, a participação desses profissionais. Qual é a razão de não haver mais presença de funcionários com essa idade? Sim, pois é, muito baixa, né? Porque se a gente fala que tem aí uma média de 3 a 5% de pessoas 50 a mais no mercado de trabalho, nas grandes empresas, a gente está muito longe da representatividade da população, que 50 a mais já é hoje quase 27%, né, da população brasileira. E isso acontece principalmente por preconceito, tá? São estereótipos que levam ao preconceito, à discriminação com relação à idade, que a gente chama de etarismo ou idadismo, onde muitas vezes os gestores entendem, né, ou acham que as pessoas mais velhas não sabem mexer com tecnologia, não são abertas às mudanças ou novidades, são, sei lá, teimosas ou mesmo muito caras, né? São vários os mitos que estão por trás desses estereótipos que viram preconceito, que é algo que está muito forte na nossa sociedade, na nossa cultura como um todo, né, com relação a envelhecimento, mas que não condiz com a realidade e principalmente é um erro generalizado dessa forma. Tem muita gente 50 a mais aí boa, e totalmente conectada, atualizada, disponível no mercado, mas as empresas ainda focam nos jovens. Pois é, e aí queria lhe perguntar o seguinte, a gente sabe que o Brasil não é mais um país tão jovem assim, né? Até porque a fatia da população com menos de 30 anos já cai menos da metade, a gente viu esse índice até no ano passado. Mesmo assim, Morris, na sua avaliação, como que um país como o Brasil, com 220 milhões de habitantes, consegue ou conseguiria vencer o etarismo, hein? Pois é de fato, primeiro ter esse entendimento que o Brasil não é mais um país de jovens e que o futuro do Brasil próximo, né, é ser um país de pessoas mais velhas, pessoas maduras, porque a gente está vivendo cada vez mais, a expectativa de vida está aumentando e a gente está tendo menos filhos, né? Então vai ter cada vez menos jovens e o mercado de trabalho precisa se preparar para isso. Então o que a gente fala aqui na Maturi, para as empresas é que é estratégico olhar para isso, incluir mais pessoas mais velhas para ter uma diversidade etária, geracional mais equilibrada, ou seja, mais de acordo com o que é a população brasileira, porque senão essas empresas vão ter problema no futuro. Hoje já é difícil para a empresa reter os jovens, no futuro vai ser mais ainda, já que vai ter menos jovens. E para isso a gente precisa começar por educação. Precisava ter, na verdade, desde a escola, né, uma educação falando sobre longevidade, envelhecimento, para a gente mudar essa cultura que nega, que foge do envelhecer, que acha que isso é ruim, para mudar essa visão. Mas principalmente o que a gente faz é nas empresas mudar essa visão, mostrando que ter pessoas mais velhas é extremamente positivo, né, de forma complementar aos jovens, não é melhor ou pior, é complementar, que elas trazem resultados, além de qualidade, né, trazem todo o seu comprometimento, experiência e ajudam os próprios jovens a se desenvolverem, além de ajudar a empresa a ter um melhor entendimento sobre o consumidor mais velho, que também é uma fatia que está crescendo muito do consumidor. Mas isso precisa ter um olhar da liderança de fato estratégico, entendendo que isso é importante, para que a empresa possa ter ações do tipo vagas intencionais para pessoas 50 a mais e aos poucos mudar uma cultura que antes era focada totalmente nos jovens.
Ô Morris, qual é a sua opinião, né? Qual é o desafio hoje para quem se aproxima dos 50 anos e está empregado neste momento? Ele convive com o maior risco de perder a vaga ou na insegurança de tentar algo novo, mas não arrisca porque o cenário não é favorável? Qual é a tua opinião? Pois também não é fácil para quem está empregado, porque sempre corre o risco iminente de ser demitido em função da idade, em função desse etarismo, né? E aí o que a gente fala é que essas pessoas precisam olhar para a atualização contínua, o chamado lifelong learning, que é sempre estar se atualizando, ter uma curiosidade sempre aguçada no sentido de não ficar parado, né? Porque a gente vê que muitas vezes pessoas saem em função da idade, mas porque também acabaram ficando defasadas, desatualizadas. Então não é porque eu já tenho muita experiência que eu sei tudo. As coisas estão mudando o tempo todo, a tecnologia está aí revolucionando tudo, então eu preciso sempre me manter atualizado, então ter essa atitude, né, e até com humildade, para inclusive aprender com os jovens, é muito importante. Então, estar aberto para aprender, para ser gerido por pessoas mais jovens, entender que o mundo está mudando e procurar se atualizar tanto técnica quanto comportamentalmente, entender como é que funciona o ambiente de empresas modernas para eu estar mais adaptado para esse ambiente que é mais diverso, mais colaborativo, mais horizontal e abraçar a tecnologia para que você continue relevante no mercado de trabalho. Boris, queria pegar esse gancho que você traz, porque assim, pela primeira vez na história, nós teremos agora em 2024 5 gerações trabalhando juntas, né? Isso impacta o dia a dia de várias organizações, porque a gente vai ter a geração lá dos veteranos, dos tradicionais, baby boomers, geração X, tem a geração milênio e por aí vai. Agora, qual é o papel das organizações neste momento em relação a ter líderes preparados para lidarem com essa situação de várias ou de 5 gerações em um mesmo ambiente? Nós temos líderes já preparados com essa visão ou o mercado de trabalho ainda mostra que a gente precisa avançar nesse quesito para que, de fato, uma organização atenda a essa pessoa que tem 50 anos ou mais, ou aquele adolescente, aquele jovem que nasceu depois de 2000 até 2005, 2010, está entrando numa organização neste momento? Sim, é verdade. Como você falou, né? Primeira vez na história da humanidade que a gente vai ter tantas gerações trabalhando juntas. Então, de fato, é um tema novo, é um desafio dos novos tempos que dificilmente a gente vai ter aí líderes totalmente preparados para isso, porque estão começando a lidar com os desafios que essa questão traz. Então, o que a gente precisa é que esses líderes entendam a importância desse tema, como eu falei, ter um olhar estratégico. Então, assim como já tem muitas empresas um olhar estratégico e até prioritário para a questão de igualdade de gênero, de inclusão racial, de pessoas com deficiência e etc., também ter esse olhar para a questão da idade, entendendo que além da diversidade e todos os benefícios que a diversidade traz, que é comprovado que a diversidade gera criatividade, inovação e a diversidade etária também, que é estratégico porque no futuro a força de trabalho e o consumidor vão ser cada vez mais velhos. Então, como que eu me preparo para isso? Primeiro entendendo como que a organização está, quais são as gerações que eu já tenho na minha organização, quantas pessoas, qual o percentual que eu tenho, será que isso está equilibrado ou não? E buscar se atualizar, né? Buscar informação e conteúdo sobre o tema, porque é novo, então é aprender mesmo sobre diversidade etária, sobre integração geracional, como que eu transformo o geracional em diálogo, em trocas, para que eu tenha um ambiente ali que as pessoas interajam, porque só ter as gerações na empresa não quer dizer nada, muito pelo contrário, muitas vezes eu vou ter lá um choque geracional, um ambiente complexo. Agora, o segredo está em saber transformar isso em diálogo geracional. Ter essas pessoas trabalhando juntas, interagindo, trocando, se respeitando, né? E aí disso você vai conseguir tirar proveito de ter times mais criativos, né? Então é buscar conhecimento sobre o tema, engajar a equipe toda, mostrando o quão isso pode ser benéfico para o time, e aí começar a fazer ações de integração
e de inclusão para ter um maior equilíbrio. Ô Morris, quando uma empresa, por exemplo, escolhe um profissional perto ou com mais de 50 anos, o que ela busca? Qual é o perfil dessa empresa está buscando neste funcionário? Olha, ela está buscando muitas vezes uma experiência e comprometimento que só a idade traz, porque é a rodagem, o jovem não vai ter porque ele ainda não viveu certas coisas, então quem já tem mais experiência tem um jogo de cintura para lidar com problemas, tem mais calma para lidar com as crises, tem o olho no olho, né, de falar, seja com o cliente ou com o colega de trabalho, com mais paciência, com calma, que é a tal inteligência emocional, relacional, né, as soft skills são tão importantes. Então ele ajuda em vários desses aspectos. E traz até uma postura que faz com que o jovem também seja mais comprometido, porque hoje os jovens querem trocar de emprego o tempo todo, ter diferentes experiências, então a gente vê que diminui normalmente a rotatividade e o absenteísmo quando você tem pessoas mais velhas na equipe, além de trazer toda a sua experiência, né, e qualidade na forma de trabalhar. Além disso, como eu tinha falado antes, os mais velhos também trazem um olhar sobre esse consumidor mais velho, né, que muitas vezes a empresa nem está olhando, porque se a equipe dela é totalmente jovem, ela não conhece as necessidades, não sabe se comunicar com o consumidor maduro. Tendo essas pessoas dentro de casa, fica mais fácil. Morris Litvak, da empresa CEO da Mature, empresa que atua desde 2015 no apoio e capacitação desses profissionais que têm 50 anos ou mais, que são profissionais essenciais ainda para o mercado de trabalho, não só aqui na região, mas em todo o Brasil. Morris, muito obrigado pelo bate-papo com o ouvinte da Jovem Pan Joinville e seja sempre bem-vindo, volte quando quiser. Eu que agradeço, foi um prazer, um abraço, até mais. Abraço.